Olá, meu nome é Daniel Calegari Pereira, sou neurocirurgião do Instituto de Neurocirurgia Capixaba e estamos fazendo um trabalho junto com a Bioset Clínicas agora, trabalhando basicamente no setor relacionado às dores musculoesqueléticas da cabeça e da coluna vertebral. Eu vou tirar um tempinho para conversar um pouquinho sobre lombalgia e lombociatalgia. De uma maneira geral, a gente se perde um pouco na hora de conversar sobre esses temas de âmbito neurológico, mas eu vou tentar simplificar o raciocínio. Toda estrutura articular, o raciocínio básico para a gente lidar com dor, envolve três estruturas: osso, músculo e gordura. E no caso da coluna vertebral, além disso daí, a gente tem que pensar que a nossa central de comandos, ela começa no cérebro, percorre uma conduta pela medula e os nervos vão para a perna e para os braços, dependendo da região. Então vamos nos atentar à região lombar. Então quando eu lido com uma dor de sobrecarga, vamos pegar as doenças degenerativas como carro-chefe, que é o que principalmente a gente observa nos consultórios. A gente tem uma dor de sobrecarga, que eu posso envolver a região lombar. Então essa dor de sobrecarga, que seja por movimentos de flexão e extensão, ou que sejam por movimentos de rotação, traduz para mim que aquela região ela não é condicionada a comportar tal carga. Então eu posso ter sobrecarga de algumas das articulações, que seja a articulação do disco intervertebral, que eu posso ter protrusões discais, hérnias discais, mas de uma maneira geral o processo inflamatório está presente naquela região. E eu posso ter também sobrecarga das articulações facetárias, podendo ter artrose facetária, sinovite facetária, estresse de ligamentos interespinhosos que estão relacionados com o movimento, mas tudo isso gira em torno de um pensamento biomecânico, um pensamento físico. Então a gente lida com momento de força, com braço de alavanca, com centro de gravitação. Então, de uma maneira geral, se eu faço um raciocínio puramente ósseo, fica difícil a gente entender como que eu tenho uma dor que vai para a perna, mesmo não tendo uma compressão desse nervo. Então, quando eu lido com um processo degenerativo inflamatório, eu tenho um raciocínio inflamatório das interleucinas próximas dessas articulações e eu tenho uma compressão mecânica, que aí eu posso ter, por exemplo, uma hérnia de disco comprimindo uma raiz, comprimindo o nervo, uma artrose facetária, uma estenose de forame comprimindo esse nervo, e aí eu vou causando prejuízo da função, que seja uma função puramente sensitiva, causando uma dor irradiada para a perna, conhecida como dor ciática, como também eu posso ter uma lesão desse nervo que não causa só dor, que causa alterações motoras, como por exemplo um pé caído, tá? Uma alteração esfincteriana na bexiga, por exemplo. Então hoje, quando eu lido com lombalgia ou lombociatalgia no âmbito da doença degenerativa, que é o carro-chefe do que a gente trabalha, obrigatoriamente eu preciso ter três raciocínios. Eu preciso avaliar a estrutura e densidade óssea, tá? Que a presença, por exemplo, de osteoporose, de osteopenia, são situações que eu preciso considerar. Eu preciso avaliar o compartimento de gordura do paciente, então um excesso de gordura, por exemplo, na região lombo-glúteo femoral, que seja um excesso de gordura de pele, de padrão ginoide ou uma gordura visceral, pode aumentar a tensão nessa região. Então, gordura hoje traduz para mim a alimentação do paciente, então isso entra obrigatoriamente no manejo das dores. E o compartimento muscular, se eu tiver uma fraqueza predominantemente na região lombo-glúteo femoral, eu posso ter dor de sobrecarga. Estrutura muscular hoje traduz para mim o que? Atividade física muscular. Então, no âmbito do tratamento das dores, existem intervenções que a equipe médica faz para o alívio de dor, mas a compensação da doença depende de quê? De eu ter um ajuste de composição corporal. Eu preciso ter uma quantidade boa de gordura, a dieta é fundamental. Eu preciso ter uma quantidade boa de músculo, musculação, pilates, fisioterapia é fundamental para a gente poder
retardar a evolução natural da doença. Porque a gente tem que lembrar que a doença degenerativa, ela caminha junto com a evolução natural da idade. A evolução natural da idade, portanto, ela é inexorável. Eu vou perdendo massa muscular e eu vou ganhando gordura. E esse acúmulo de gordura e essa perda de massa muscular, ela acontece predominantemente onde? No tronco. Então isso daí é uma condição que, se eu quero efetivamente controlar o manejo da dor e lentificar o processo natural de evolução das dores da coluna, eu preciso fazer manobras de manejo de dor, que é onde a equipe clínica, a equipe neurocirúrgica entra, ajustando a alimentação e fazendo o trabalho de fortalecimento muscular. Tomara que tenha ajudado.